Olá para você que está chegando até esse vídeo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui um projeto de energia solar off-grid com dois painéis solares de 425 watts em um sistema com um banco de baterias em 24 volts. Então vai ser o dimensionamento aqui completo, onde vamos ver qual controlador de carga que a gente vai utilizar, qual o inversor de tensão, a capacidade do banco de baterias, quais os disjuntores que a gente vai utilizar aqui nesse sistema, disjuntor DC, disjuntor AC, o DPS, como fazer o sistema de aterramento aí completo e também quais os cabos que a gente vai utilizar e como fazer todas as ligações aí nesse sistema de energia solar off-grid. Então já aproveita esse momento, peço para que você deixe o like aqui para fortalecer, então aperta aí nesse joinha. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, então peço também nesse momento que você se inscreva no canal e vamos lá iniciar. Então pessoal, para iniciar, primeiro temos que ver aqui as especificações aqui desses painéis. Certo? Esses painéis eles são de 425 watts pico, com uma tensão aí nominal de 39,7 volts, com a corrente nominal de 10,71 amperes, a tensão em circuito aberto 48,2 volts e a corrente em curto-circuito, né, a corrente máxima 11,29 amperes. Então pessoal, com isso, com esses valores aqui, então vamos ver qual o controlador de carga que a gente vai utilizar aqui nesse sistema. Então, para esse sistema, eu estou utilizando aqui um controlador de carga MPPT de 40 amperes, que é esse daqui, ó, o Extra da EPEV 4210N. Esse controlador de carga aqui no sistema de energia solar com um banco de baterias em 24 volts, ele suporta até 1040 watts em painéis. Então, pessoal, vamos ver aqui agora como fazer a ligação desses dois painéis para esse sistema, qual é o melhor tipo de ligação. Então, já digo aqui para vocês, vamos fazer a ligação aqui em paralelo, certo? Para isso, vamos utilizar aqui conectores MC4 em Y, certo? Um par, um macho e um fêmea. Então, vamos iniciar aqui, pessoal. Iniciar aqui, ó, por esse macho, onde a gente vai juntar aqui os positivos aí desses painéis, certo? Positivo do primeiro com o positivo aqui desse segundo painel. Vamos utilizar outro conector MC4 em Y, para que a gente faça a junção aqui agora dos negativos, certo? O negativo desse painel com o negativo aqui desse outro painel. Então pronto, pessoal. Para efeito de cálculo aqui, a gente vai utilizar aqui essa tensão máxima, certo, dele, a tensão em circuito aberto, e essa corrente máxima dele, que é a corrente aí de curto-circuito, para que a gente faça aqui o dimensionamento dos cabos e também dos disjuntores aqui que a gente vai utilizar. Então aqui, ó, nessa ligação em paralelo desses painéis, vai descer aqui para o controlador de carga 48,2 volts e 22,58 amperes. Por que isso? Porque aqui, ó, a gente vai somar, certo? A corrente desses painéis. Então a corrente, essa soma dessa corrente aqui desses painéis de 11,29 desse com 11,29 amperes desse, vai dar esse valor aí de 22,58 amperes. Porém, a tensão aqui vai continuar, certo? Vai continuar aí os 48,2 volts. Se a gente fosse ligar aqui em série, então em série somaria a tensão e permaneceria a corrente. Porém, né, chegaria aqui um valor bem próximo dos 100 volts, que é aqui a capacidade máxima desse controlador. Então poderia ser que em algum momento aí, no pico da geração, ele poderia aqui apresentar falha por estar muito próximo dessa tensão limite dele. Isso já aconteceu aí diversas vezes com vários amigos. Então, por isso, o melhor tipo de ligação aqui desses painéis para esse sistema é a ligação em paralelo, onde aqui a gente vai unir os positivos a um conector e os negativos a outro conector. Então, pessoal, concluída essa parte aqui, então não vamos ligar nesse momento, né, ao disjuntor e ao controlador de carga. Primeiro, no sistema de energia solar off-grid tem que ser feita a ligação aqui das baterias até o controlador de carga. Então vamos iniciar aqui pelo dimensionamento do banco de baterias, onde eu vou mostrar aqui para vocês três opções aí de banco de baterias, para ver qual deles se encaixa melhor aí para o seu perfil de uso, certo? A menor capacidade ali até a maior capacidade de baterias. Então vamos lá. Então pessoal, essas aqui são as três opções aí de banco de baterias para esse sistema. Duas baterias de 180 Ah cada, duas baterias de 150 Ah cada ou duas baterias de 200 Ah cada. Então eu vou detalhar para vocês aqui esse primeiro banco de baterias, que é o mais equilibrado, certo, para esse sistema. Então vamos ver aqui, ó, o cálculo de baterias versus painéis, né? Vamos ver a capacidade aí, quanto de painéis que é necessário
para carregar aqui essas baterias. Então esse banco de baterias aqui inicial, como a ligação das baterias são em série, então soma-se, né, o valor da tensão, 12 volts daqui com 12 volts daqui, porém vai permanecer aqui o mesmo valor de corrente. Então temos aqui nesse banco de baterias 180 ampere-hora. E aí qual a corrente que é necessário aqui para carregar esse banco de baterias? É 10% aqui desse valor total de corrente. Então 10% aí desse valor total de corrente é aqui, ó, 18 ampere-horas. Então sabendo disso, vamos multiplicar aqui esses 18 ampere-hora por 28,8 volts, que é a tensão aqui necessária para carregar esse banco de baterias em 24 volts. Então vamos encontrar aqui um valor de potência aqui de painéis de 518 watts, que seriam necessários para carregar esse banco de baterias se a gente não tivesse perdas na geração. Como sabemos que temos, então é comum a gente adicionar aí um valor a mais de potência dos painéis, entre 20% e 30%, certo? Que é o fator de segurança. Então nesse caso aqui, pessoal, eu vou aqui adicionar 30%. Então vejam que eu estou multiplicando aqui os 518 watts vezes 1,3, que vai representar aí esses 30%. Caso aqui você queira colocar 20%, então você vai colocar apenas 1,2, certo? Então vai chegar também uma boa quantidade aí de painéis. Então vamos ver aqui esse cálculo, né? Quanto é que dá aí essa multiplicação? Vai dar aqui um valor de 674 watts, que seria a quantidade de painéis aqui necessário para carregar essas baterias aí com eficiência. E quanto é que sobraria aqui para a gente utilizar aí de equipamentos ao mesmo tempo que essas baterias estão carregando? Então, como temos aqui a capacidade máxima de 850 watts, então vamos aqui, ó, subtrair esse valor que é necessário para carregar as baterias e ficaremos aqui com esse valor de 176 watts para que a gente use aí em equipamentos ao mesmo tempo. Então, pessoal, é importantíssimo que a gente respeite esse valor aqui, esse tempo de carga das baterias, enquanto elas estiverem carregando. Utilize no máximo, certo, essa potência aqui que a gente descobriu nesse cálculo. Então você pode também fazer o seu cálculo aí, descobrir aí pelo banco de baterias que você tem. É importantíssimo para que você respeite esse momento, né, para que as baterias ali no início da manhã, elas estão ali no momento necessitando de carga máxima, então elas vão carregar por volta aí das 11 horas da manhã, meio-dia, que já será o necessário ali para que essas baterias já estejam aí totalmente carregadas, né? É o período que elas vão estar ali no estágio de flutuação. Então aí sim, nesse momento você pode aumentar a capacidade aí de cargas, né? De usar equipamentos no seu sistema. Você pode estar utilizando aí bem próximo à capacidade máxima aqui do seu sistema, que é os 850 watts. E nada impede também, pessoal, que em algum momento você pode extrapolar um pouquinho, né, utilizar mais cargas do que esse 850 watts, porém que em um curto período, né? Pois se demorar muito, não vai ter nem capacidade de baterias para suportar, nem a capacidade dos painéis. Então, resumindo, pessoal, ficamos aqui, ó, com 674 watts para conseguir carregar as baterias e os 176 watts para que a gente use de equipamentos ao mesmo tempo. E agora, pessoal, uma parte aqui também muito importante, que é no final ali da geração solar, né, diária, certo? No período do finalzinho da tarde, início da noite, quando não tem mais geração solar, para a gente utilizar as baterias aí na descarga no regime em C20. O que seria essa descarga da bateria no regime em C20? Seria, pessoal, que a gente dividisse aqui, ó, o valor total da capacidade do banco de baterias por 20, certo? Seria uma descarga aí lenta, né, em 20 horas. Então, esse valor da gente dividir aqui, ó, os 180 ampere-hora por 20, daria aqui, ó, 9 ampere-hora, certo? A gente transformando aqui para potência, né? Então, vamos multiplicar o valor de corrente, os 9 amperes, por 24, que é aqui a tensão nominal do banco de baterias. Então, podemos estar utilizando aí de equipamentos nesse período noturno, 216 watts para que a gente se mantenha nesse regime da descarga em C20. Porém, pessoal, aqui seria uma descarga em 20 horas se a gente fosse descarregar essa bateria aí ao máximo. Se a gente fosse descarregar ela até os 10,5 volts, né, que seria a descarga total dela. Mas como ninguém faz isso, né, a gente descarrega no máximo ali até 30, 40% dessa bateria. Então, pessoal, a gente vai ter uma autonomia aqui estimada de no máximo 6 horas. Passando aqui agora para esse banco de baterias com duas baterias de 150 ampere-hora. Então aqui, ó, necessitamos de 561 watts para carregar o banco de baterias e podemos utilizar de cargas ao mesmo tempo, que elas carregam 289 watts em equipamentos. E no período da noite ali, no regime da descarga em C20, a gente pode utilizar aqui, ó, 180 watts em equipamentos, com esse mesmo tempo aqui de autonomia aqui de mais ou menos 6 horas.
E com esse banco de baterias aqui, com duas baterias de 200 ampere-hora, a gente precisa de 748 watts para carregar esse banco de baterias e só podemos usar ao mesmo tempo que elas carregam 102 watts. E no período noturno aqui, né, tem uma maior capacidade onde a gente vai poder utilizar até 240 watts para que ele se mantenha no regime da descarga em C20. Então, pessoal, desses três aí você vê aí qual o perfil aqui, qual o banco de baterias que se enquadra melhor no seu perfil de uso, né, para você aplicar aí nesse sistema. Como falei aqui para vocês, né, o mais equilibrado é esse daqui e é o que eu recomendo. Então, pessoal, vamos voltar aqui para a ligação das baterias. Como falei para vocês lá no dimensionamento, aqui as baterias que se encaixam melhor são as baterias aí de 180 ampere-hora, certo? Para a gente fazer esse banco de baterias aqui. Como a ligação delas aqui é em série, né, para que elas formem aí os 24 volts. Então vamos ligar aqui ó, o negativo dessa bateria até o positivo dessa outra bateria e vamos sair aqui, né, nas extremidades com o positivo de um lado, certo? Levando até esse barramento e o negativo desse outro lado levando até esse outro barramento aqui. O barramento negativo e o barramento positivo. Esses cabos podem ser cabos aí de 25 milímetros, que eles suportam até 89 amperes. Esses barramentos aqui, pessoal, vocês podem procurar aí barramentos de 25 por 5 milímetros, que eles suportam até 300 amperes e são aí os mais fáceis de você encontrar aí no mercado para vender. Então fica bem legal para você utilizar aí no seu sistema e você já encontra eles pronto. Uma questão aqui, pessoal, bem importante é você utilizar esses cabos aqui, eles do mesmo tamanho, certo? Quando você aí for utilizar o pares de cabo, você corta eles aí do mesmo tamanho. Pode ser que em algum momento aqui ele fique diferente, mas é para eu explicar melhor aqui para você. Mas assim, o legal é você utilizar cabos das baterias até o controlador de carga de no máximo 1 metro de distância, certo? Ideal que fosse ali 50 centímetros, da mesma forma aqui desses barramentos até o inversor de tensão. E que você utilize aí cabos sempre do mesmo tamanho. Sempre que você usar os pares, você corta eles aí por igual, certo? Isso vai ajudar muito aí no fluxo de corrente, para que não tenha diferença e ele conduzir aí a mesma capacidade de corrente. Então, pessoal, vamos continuar aqui com a ligação. Vamos pegar aqui agora cabos após o barramento e vamos levar aqui até esse disjuntor DC, tanto o positivo quanto também o cabo negativo, certo? Esse disjuntor DC aqui que vai ficar entre as baterias e o controlador de carga. Esses cabos aqui, pessoal, eles são aí de 10 milímetros, que eles suportam até 55 amperes. Então vamos seguir aqui agora com as ligações após o disjuntor, certo? Positivo e o negativo até o controlador de carga. Esses cabos aqui também de 10 milímetros. Esse disjuntor, pessoal, que eu vou utilizar aqui entre as baterias e o controlador de carga, ele vai servir mais aqui como uma chave liga e desliga, para que ele facilite aqui em manutenções, para que a gente não tenha que estar desconectando os cabos. Então eu vou utilizar aqui um disjuntor com capacidade acima da capacidade aqui do controlador de carga. Se eu tenho um controlador de carga aqui que é de 40 amperes, eu vou utilizar esse disjuntor aqui, um disjuntor DC bipolar de 50 amperes. Outra questão aqui, pessoal, que é bem importante é quando você estiver fazendo essa ligação aqui desses cabos, que você deixe esse disjuntor aí aqui na posição de desligado. Você só ligue ele após você concluir aqui toda essa ligação. Por exemplo, aqui nesse momento, a gente já poderia ligar, né, esse disjuntor, ele já iria alimentar aqui o controlador de carga. O controlador de carga já iria reconhecer aqui o valor de tensão do banco de baterias, que é 24 volts. Então já estaria legal para que a gente fizesse agora a ligação aqui dos painéis. Então nesse momento a gente já pode aqui, certo? Descer com os cabos aqui dos painéis, o positivo e o negativo aí desses painéis até esse disjuntor descer. Esses cabos aqui, pessoal, podem ser cabos aí de 4 milímetros, como a gente viu ali no início, né, que ele vai descer essa tensão aqui de 48,2 volts e a corrente aqui de 22,58 amperes. Então o cabo de 4 milímetros aqui ele fica legal, que ele suporta até 28 amperes. Então, pessoal, esse disjuntor aqui também, esse disjuntor DC bipolar, ele pode ser aí de 25 amperes. Caso você queira utilizar também aqui o de 32, também fica legal, certo? Não é uma diferença muito grande, mas nesse exemplo eu vou utilizar aqui o disjuntor de 25 amperes. Seguindo aqui com as ligações, vamos pegar o positivo e o negativo, levar até o controlador de carga. E nesse momento aqui também, pessoal, a gente poderia ligar esse disjuntor. Então ele já reconheceria aqui, né, a geração dos painéis. E nesse momento ele já estaria aqui carregando o banco de baterias. Agora vamos ver aqui qual o DPS que a gente vai utilizar aqui para esse sistema. Vou utilizar esse DPS DC aqui, ó, de 40 kA, que ele aqui, na grande maioria, aí vai servir para vocês. Claro que se você mora numa zona
rural ali bem mais afastado, eu recomendo que você instale aí DPS de 60 kA ou 80 kA. Se você mora na cidade mesmo, num lugar bem habitável, né, que já tem ali proteções, tanto nas antenas de telefonia que tem próximo ali da sua residência, também tem ali a questão das proteções na rede elétrica mesmo. Você mora numa casa onde tem vários prédios ao lado que são bem mais altos, então você pode também utilizar aqui um DPS de 20 kA. Então vamos ver aqui agora qual a melhor forma de ligar esse DPS. Eu ligo sempre após o disjuntor descer aqui, que desce dos painéis, certo? Então quer dizer que ele vai ficar em série e não em paralelo. É sempre importante você ligar ele aí após ou o disjuntor ou após fusíveis, caso você utilize fusíveis aí nesse seu sistema, onde também eu falo aqui a respeito dos fusíveis. Muitas pessoas perguntam por que que você não utiliza fusíveis. É uma proteção a mais, certo? É uma redundância. Você pode utilizar ou só os fusíveis ou só o disjuntor. Claro, se você quiser usar os disjuntores e os fusíveis, quanto mais proteção, melhor é. Então você pode estar utilizando. E o DPS, você vai sempre ligar ele aí após ou o fusível ou o disjuntor, para que ele tenha uma maior eficiência. Então nesse caso aqui, pessoal, a gente vai derivar aqui, ó, certo? Depois aqui do disjuntor, né, ele está chegando aqui na parte de baixo, então na parte de cima a gente vai derivar aqui o positivo, certo? Até o positivo do DPS. O negativo aqui, ó, até o negativo do DPS, e na saída dele aqui, pessoal, a gente vai utilizar aqui o cabo terra, que vamos levar até esse barramento, onde vamos ligar aqui todos os cabos que vai aí nesse sistema de aterramento. Daqui a gente vai descer com o cabo até as hastes, certo? Esse cabo aqui, pessoal, é um cabo aí de 4 milímetros também, certo? Você utiliza aqui como referência esses cabos que você vai utilizar aí nos seus painéis. Se você está utilizando cabos de 4 milímetros, então 4 milímetros aqui. Se você vai usar aí cabo de 6 milímetros, utilize também aqui de 6 milímetros. Então, pessoal, nesse momento aqui eu aproveito e falo para vocês aqui a respeito do sistema de aterramento, como você deve fazer ele aí no seu sistema de energia solar off-grid. Então eu vou utilizar aqui um sistema básico com 3 hastes. Essas hastes aqui, cada uma delas de 1,5 m. Então é importantíssimo aí quando você for fazer a instalação dela aí no seu terreno, que você respeite também a distância de uma haste para outra, com o mesmo tamanho que tem a haste aqui, ó, de 1,5 m aqui de distância de uma para outra. Se essa haste aqui ela fosse de 2 metros, então você colocaria aqui, ó, 2 metros de uma haste para outra. Você tanto pode aí dispor essas hastes tanto em fileira, quanto também você pode dispor essas hastes aqui em formato de triângulo. Vai depender aí do seu espaço, né, para que você faça o melhor tipo aí de aterramento, para que também tenha ali uma boa eficiência, uma quantidade menor de resistência que ele ofereça aí para o seu sistema. Agora vamos ver também o aterramento aqui da estrutura dos painéis. Então nesses painéis, pessoal, eles sempre tem o ponto ali onde você vai conectar o cabo terra de um painel para o outro, né, para que eles fiquem no mesmo potencial. Então vamos fazer isso aqui, ó, ligar um cabo terra de um painel ao outro. Na saída aqui do último painel a gente vai descer aqui com o cabo, que ele vem até aqui esse barramento, né, que é o principal, onde a gente vai fazer todas as junções aqui desses cabos terra. E esse cabo também, pessoal, é de 4 milímetros, certo? Da mesma forma aqui desse outro. E por último aqui no sistema de aterramento, a gente vai fazer o aterramento aqui comum, certo? Do polo negativo. Então vamos puxar um cabo terra aqui, ó, desse barramento negativo e vamos levar até esse barramento principal. Então aqui nesse momento, o negativo das baterias vai ficar aterrado, o negativo aqui do controlador de carga vai estar aterrado, assim como também o negativo aqui do inversor de tensão. É importantíssimo você fazer esse aterramento caso venha acontecer alguma falha aqui no inversor, que ele retorne a corrente alternada, né, da parte AC aqui para a parte de corrente contínua. Então ele vai derivar essa corrente alternada, né, e vai dissipar aqui até as hastes de aterramento, evitando danos às baterias, ao controlador de carga e também evitar aí um choque acidental. Aqui, pessoal, também muitos controladores de carga, eles pedem que seja no positivo, outros no negativo, certo? Eu mesmo procurando aqui especificações a respeito desse controlador de carga, tinha sites lá que no manual dele estava dizendo que seria no negativo e tem outros sites que estavam no positivo, então fica muito confuso. Mas assim, se você utilizar esse aterramento aí sempre no negativo, não vai ter problema nenhum. Então, pessoal, vamos seguir agora com a ligação aqui desse sistema. Vamos para a parte aqui agora das baterias, para o disjuntor DC e aqui o inversor de tensão, certo? Então, nesse momento, eu já falo aqui para vocês aqui qual inversor de tensão que fica legal para esse sistema. Né? Temos aqui, ó, 850 watts em painéis. Então, para esse sistema aqui, fica legal a gente colocar um inversor de tensão aí de 1.500 watts reais. Então, vamos continuar aqui com as ligações agora. Vamos pegar aqui o positivo e negativo dos barramentos, levando até esse disjuntor.
A gente vai fazer aqui o dimensionamento dele daqui a pouco, juntamente aqui com o disjuntor AC, que fica após o inversor. Mas vamos continuar aqui com as ligações. Esses cabos aqui, pessoal, são cabos de 16 milímetros, que suportam até 66 amperes. Então vamos continuar aí com a ligação. Os cabos aqui, ó, após o disjuntor, positivo e negativo, até aqui o inversor de tensão. Esses cabos aqui também, pessoal, cabos de 16 milímetros. E eu lembrando para você aqui, ó, que corta esses cabos aí quando você for fazer a instalação do mesmo tamanho, certo? Aqui tá assim com uma distânciazinha diferente, que é para explicar melhor e ficar mais detalhado aqui para vocês. Mas que você leve esse cabo aqui, ó, desses barramentos até o inversor de tensão aí, que eles tenham o mesmo tamanho, o positivo e o negativo. Então, seguindo aqui, pessoal, na saída AC desse inversor, então vamos ligar aqui as duas fases a esse disjuntor. Esses cabos aqui, pessoal, podem ser cabos aí de 2,5 milímetros, que ele suporta até 21 amperes. São os cabos comuns que a gente já utiliza aí nas nossas tomadas, na nossa residência. E dando sequência aqui, né, finalizando após o disjuntor. Então, eu estou utilizando essa tomada aqui, simbolizando que seria a tomada aí para alimentar as cargas aí da sua residência. Então, vamos sair aqui, ó, com as duas fases até essa tomada. Eu sempre falo aqui, pessoal, as duas fases, né, porque como sabemos, os inversores de tensão aí off-grid, em sua maioria, né, eles saem em duas fases, certo? Então, por isso, temos que utilizar aí disjuntores bipolares para que eles seccionem essas duas fases. E agora, pessoal, vamos fazer aqui o dimensionamento desses disjuntores, o disjuntor DC e o disjuntor AC. Então, nesse momento aqui, pessoal, é importante a gente saber aqui o quanto de potência que a gente pode utilizar aqui nesse sistema, né? A potência máxima. Lembrando para vocês aqui, ó, que a gente tem potência máxima dos painéis de 850 watts, então o legal é a gente utilizar aí sempre abaixo dessa capacidade, né? Mas nada impede, como falei lá no dimensionamento aí das baterias, de você utilizar uma carga maior em algum momento. Agora ali, momento curto, né, para que o seu sistema tenha capacidade de sustentar, não interferir aí no carregamento das baterias. Então eu recomendo para vocês aqui que você utilize aí no máximo 1.100 watts aqui nesse sistema. E até também uma capacidade legal, porque vai ficar próximo aqui dos 70%, certo, da capacidade total aqui desse inversor. Então, pessoal, nesse momento a gente vai utilizar essa potência máxima aí, vamos fazer a divisão dela por 24 volts, que é a tensão nominal aqui do banco de baterias, onde vamos encontrar aqui um valor de corrente em média aí de 45 amperes. E qual disjuntor aí com capacidade maior, mais próximo, né, que é encontrado aí para vender no mercado, certo? Um disjuntor aqui, ó, DC bipolar de 50 amperes. Então vamos fazer agora o dimensionamento aqui do disjuntor AC, que também a gente vai utilizar aqui esse valor máximo aí de potência, os 1.100 watts, e vamos dividir aqui. Se a gente for utilizar esse inversor de tensão aqui com saída em 110, então a gente vai dividir aqui, ó, os 1.100 por 110, então a gente vai encontrar um valor de corrente aí de 10 amperes, exatamente 10 amperes, então vai ser o disjuntor que a gente vai utilizar aqui. E se a gente for utilizar aqui esse inversor de tensão com saída em 220, a gente vai dividir aqui essa potência máxima pelo valor de tensão aqui de 220, e a gente vai encontrar aí um valor de corrente de 5 amperes, né? E não tem disjuntor de 5 amperes, o disjuntor ali mais próximo é o disjuntor de 6 amperes. Então em 220 a gente vai utilizar aqui um disjuntor de 6 amperes, disjuntor bipolar AC de 6 amperes. Então pronto, pessoal, concluído aqui essas ligações, eu vou estar deixando aí esse material em PDF, certo? Para que você faça o download, caso você precisar, você tenha ele em mãos para ajudar aí você na montagem do seu sistema. Vou estar deixando o link dele aqui na descrição desse vídeo, vou estar deixando também o link aí no comentário fixo, para que você acesse, faça o download e tenha esse documento em mãos. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigado. Para você que já é nosso inscrito, deixa esse like aí de sempre, para fortalecer, certo? Clica aí no joinha. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, gostou desse conteúdo e quer continuar aqui no canal aprendendo um pouco mais sobre energia solar off-grid e automações que também servem para esse sistema, então aproveita esse momento, certo? Clica aí nesse nomezinho inscreva-se vermelho, certo? E venha fazer parte aqui do canal. Um grande abraço. Fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos.